tudo na vida é como você enxerga os problemas e as coisas que você precisa fazer para sair dessa situação. O Fluminense pegou o Fortaleza, jogou no Maracanã. Um jogo em que o Fluminense precisava vencer, está jogando em casa. O Fluminense, durante todo esse campeonato, deixou pontos, perdeu pontos, jogando em casa, no Maracanã, que é o seu ponto forte. Hoje, 40 mil tricolores ali. O Fluminense tinha essa obrigação de vencer o Fortaleza. Entendo, compreendo que é um time compactado, o Fortaleza. Um time organizado, que tem um ataque rápido, usou uma estratégia inteligente de jogar com linha baixa e apostar nos contra-ataques, esperar o erro do Fluminense. O Fluminense também, durante toda a partida, facilitou muito isso. Uma coisa que me assustou muito foi a fragilidade defensiva do Fluminense, principalmente o lado esquerdo de defesa, com o priorizado para renovação de contrato, o Diogo Barbosa, que fez uma atuação bizonha ali pelo lado esquerdo, defensivamente. Foi uma avenida, os 2 gols do Fortaleza foram nas costas dele. Mas teve o erro do Martinelli no meio de campo, teve a roubada de bola no Martinelli. A defesa do Fluminense toda exposta, teve isso. O meu questionamento é: o que o Fluminense fez durante a semana? O que o Fluminense fez durante a data FIFA? O que o Mano Menezes trabalhou durante essas 2 semanas em que a equipe ficou sem jogos? A defesa do Fluminense está idêntica à que estava antes da data FIFA. Não houve evolução nenhuma. E o ataque do Fluminense também não vejo evolução. Hoje, o ponto forte do Fluminense, principalmente no primeiro tempo, o Fluminense começou muito bem o jogo. Propondo, tomando a iniciativa, claro, estava jogando em casa, precisava vencer, amigo. A corda está no pescoço, então vamos propor o jogo. O Fluminense propôs. Pressionou o Fortaleza. Mas o Fluminense se utilizou muito do lado esquerdo ali com o Keno, e o Keno bem, no 1 contra 1. Até quando o Keno foi substituído, quando ele tirou o Keno aos 19 minutos do segundo tempo para colocar o Renato Augusto. Tudo bem, ele foi consertar a cagada que ele tinha feito. Porque ele tirou o Lima e deixou apenas 2 jogadores no meio de campo. Ele deixou somente o Martinelli e o Ganso. O Ganso não marca ninguém. Daí ele deu o meio de campo para a equipe do Fortaleza. Olha aqui. Anotei aqui. Ó. Ele tirou o Lima para colocar o Serna. Ele tirou um volante, deixou apenas 2 meias, o Martinelli e o Ganso, e 4 atacantes. Aquele desespero. Né? Tava 2-1 para os caras. Aí tava Keno, Cano, Serna e Arias, 4 atacantes, apenas 2 caras no meio de campo. Ele fez essa alteração aos 12 minutos. E aos 19 ele corrige, colocando o Renato Augusto. Mas aí ele tira o melhor atacante, né? Tinha outras opções. Aí tira o Keno, que estava fazendo um bom jogo. Principalmente no primeiro tempo. No 1 contra 1, era tudo com o Keno ali. E o primeiro gol do Fluminense foi uma belíssima jogada do Keno, individual, tudo, um espetáculo. Ele rolou para trás, o Lima chegou e carimbou 1-0. Mas é interessante que, mesmo com essa pressão inicial do Fluminense, mesmo com o Fluminense no campo do Fortaleza, o Fortaleza era mais perigoso. Era mais perigoso. Todas as vezes que o Fortaleza partia para o ataque, todas as vezes que o Fortaleza tinha uma chance de um contra-ataque, era mais perigoso. Era uma parada cardíaca na arquibancada, era um desespero. A torcida do Fluminense impecável. 40 mil apoiando, teve algumas vaias ali no intervalo do jogo. Após a partida teve até aplauso por parte da torcida, irrepreensível a torcida do Fluminense, espetacular. É assim que a torcida se comporta num momento difícil. Vamos cobrar quando isso tudo acabar. Quando isso tudo acabar, o Fluminense permanecendo na Série A ou indo para a Série B, aí a cobrança tem que ser feita. Se permanecer na Série A, o Fluminense não fez mais do que sua obrigação e precisa ser criticado, não tem que aplaudir nada. Se for para a Série B, então, meu amigo, crítica total. Mas show de bola, o torcedor do Fluminense não tem do que se questionar, mas do time tem. O time, eu tô muito preocupado.
Porque mesmo com essa superioridade, mesmo com essa pressão inicial, principalmente no primeiro tempo, o grande momento do Fluminense foi no primeiro tempo até ali os 20, 25 minutos. O setor defensivo é a minha grande preocupação. E o que o Fluminense fez durante a data FIFA, que não mostra para mim que houve uma melhora na equipe. A equipe não melhorou. E todas as vezes que o Fortaleza partiu para cima da defesa do Fluminense, levou perigo. Numa partida em que o Thiago Silva esteve muito mal, e não só o Thiago Silva, o Thiago Santos também. A dupla de zaga do Fluminense não esteve bem, o Martinelli não esteve bem, o meio de campo, a proteção ao setor defensivo. Parece que o Fluminense entrou em campo com apenas um objetivo. Vamos ganhar a partida, vamos fazer os gols, mas todas as vezes que... Aí o problema, né? Você tá pegando um time que tá brigando pelo título. Você tá pegando um time que é bem treinado. Você tá pegando um time que tá jogando junto há muito tempo, sem percalços, mesmo treinador, mesmo trabalho, sabendo, compactado, todo organizado. Amigo, quando a gente pegava uma bola, ia para cima, partia para cima de um time bagunçado defensivamente. E um time torto ofensivamente. Então, Elias muito mal. O Arias me pareceu bem cansado. Não foi o Arias que a gente costuma ver. Teve um lance que ele pegou sozinho na diagonal, chutou em cima do goleiro. E o Fluminense apenas utilizando o lado esquerdo. E mesmo com a entrada do Serna, enchendo o time de atacante, depois colocando o Renato Augusto no meio de campo, o Fluminense não foi suficientemente superior a ponto de trazer a vitória. Uma vitória que é muito necessária para o Fluminense. Aí eu vou para acalmar o meu coração, até o coração de quem está assistindo esse vídeo, vamos inverter as situações. O Fluminense tinha 3 jogos em casa. Esse jogo contra o Fortaleza, que é um jogo dificílimo, porque os caras estão brigando pelo título, um time organizado, como eu falei. Tem o Criciúma, que é um confronto direto, que é o nosso próximo jogo, terça-feira, às 7 horas, no Maracanã. Esse jogo não tem outra coisa que não seja a vitória. Esse jogo contra o Criciúma, amigo, é crucial. Então, vencer esse jogo contra o Criciúma, 1 ponto a gente já conquistou contra o Fortaleza. Não era o ideal. O ideal era vencer o Fortaleza. Já que não venceu, já botamos 1 ponto nisso aí. Vencer o Criciúma, agora o jogo contra o Cuiabá se torna uma obrigação, a vitória também, que é lá na penúltima rodada. O Fluminense precisa de 2 vitórias e um empate, para garantir, sem susto. O Fluminense já tem um empate. Agora, tem 2 jogos no Maracanã, que é contra o Criciúma, na terça-feira, e contra o Cuiabá, na penúltima rodada. O que acontecer entre Fluminense e Atlético Paranaense jogando fora, ou Palmeiras na última rodada, aí a gente vê que bicho dá quando isso acontecer. Eu acho que a pressão para esse jogo contra o Criciúma deu uma aumentadinha com esse resultado de empate. Eu senti o Fluminense, quando os gols do Fortaleza foram saindo, em jogadas de contra-ataque, eu senti que o emocional do time deu uma baixada. Aliás, deu uma desequilibrada. Eu senti alguns jogadores nervosos com os gols do Fortaleza. E o Fluminense só conseguiu o empate no final da partida com o gol do Cano de cabeça, numa jogada pelo lado direito. O Samuel Xavier, que estava mal no jogo também, no abafa. Aquele lance de abafa. É tanto no abafa que o Cano fez um gol que ele não está acostumado a fazer, que é um gol de cabeça. Até conversando com a minha esposa, o Fluminense não tem um cabeceador. Durante a partida, o Fortaleza muito fechado atrás, o Fluminense tentando furar o bloqueio. O Ganso não fez uma boa partida, e quando o Ganso não faz essa boa partida, furar esse bloqueio se torna mais difícil. Então é nessa hora que surge o Diogo Barbosa de um lado, que estava mal, e o Samuel Xavier do lado direito, que também estava mal. E o Arias também, sem falar, o Arias também não estava numa noite inspirada. Mas graças a Deus que no final da partida, quase no final da partida, o gol saiu aos 39, o Samuel Xavier apareceu para jogar. Aí fez uma boa jogada pelo lado direito, fez o cruzamento, o Renato Augusto cabeceou para a entrada pro outro pau. Aí o Cano cabeceou, que não é o natural dele, fazer gol de cabeça, e fez o gol e o Fluminense empatou. 1 ponto na conta. É ruim, na minha opinião. Isso é óbvio, não tem como questionar isso.
empatar em casa, independente do adversário, no momento em que o campeonato se encontra, faltando 4 rodadas, um empate é um resultado ruim. É ruim. Mas vamos olhar pelo menos pelo lado otimista. Criciúma não é um adversário tão difícil como Fortaleza. E o Cuiabá já está rebaixado. Então temos um confronto direto contra um adversário vencível e temos um Cuiabá rebaixado na penúltima rodada. Aí você vai dizer, mas tem mala disso, mala daquilo, o Cuiabá vai receber mala de tudo quanto é lugar. Mas, amigo, é Criciúma e Cuiabá. Então, dos 3 jogos que o Fluminense teria ou tem no Maracanã, o do Fortaleza certamente foi o mais difícil. Seria o mais difícil. Eu não tô calmo, eu não tô tranquilo pro jogo contra o Criciúma. Por quê? Eu não vi evolução no time. Por que eu não tô tão calmo com relação ao jogo contra o Criciúma? Porque eu não vi um time melhor do que antes da data FIFA. Principalmente a defesa do Fluminense está muito exposta a contra-ataques. E isso me deixa muito preocupado. A defesa do Fluminense hoje foi o ponto mais fraco, foi o calcanhar de Aquiles do time. Lado esquerdo, lado direito. E para minha surpresa, a dupla de zaga. O Martinelli fez um jogo ruim, depois entrou o Bernal no segundo tempo. O Nonato não jogou, o Nonato sentiu um problema físico, nem relacionado para a partida foi, para o banco de reservas. Eu não sei mais, o trabalho do Mano Menezes, na minha opinião, não é satisfatório a esse momento. Você chegar, faltando 4 rodadas para o campeonato acabar, você só ter 1 ponto acima da zona de rebaixamento, e o time jogando da forma que jogou. Eu falei no vídeo anterior, foi no pré-jogo, falei, não quero saber se o Fluminense vai jogar bem ou se o Fluminense vai jogar mal. Eu quero meus 3 pontos. Não foi isso que eu falei? O Fluminense não fez um grande jogo, o Fluminense correu, o Fluminense lutou, tanto que o aplauso que a equipe recebeu no final da partida foi muito por causa do esforço desse time, para buscar o empate. Má vontade eu não vi no time, eu vi muito esforço para buscar o empate. Os caras estavam querendo. Mas não fizeram um bom jogo, mas não deram os 3 pontos. Que era a obrigação fazer, que é vencer a partida. Eles não conseguiram presentear a torcida, que pegou chuva, que foi para a arquibancada, botaram 40 mil na arquibancada e não receberam os 3 pontos. Esse que é o problema. Jogando bem ou jogando mal, tinha que vencer. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Vamos continuar torcendo. Agora é Criciúma, velho. Aí é final de Copa do Mundo. Flui!